Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde com muita informação, um assunto super importante que nós temos aqui hoje. Para essa nossa conversa desta tarde, estou recebendo aqui Fabiana Sais. Muito bem-vinda. Eu agradeço muito o convite, espero poder contribuir aqui com as informações. Com certeza, a gente sempre tira alguma coisa importante de toda entrevista, porque o que a gente ouve fixa, né? Fixa onde toca mais o nosso coração, né? As nossas questões pessoais, emocionais, mentais. Por que tudo isso? Porque a Fabiana Sais, ela é psicóloga, professora de Mindfulness, ela tem um trabalho voltado com pais, crianças, adolescentes e educadores na formação sobre o Mindfulness, comunicação não violenta e educação socioemocional. São 3 temas extremamente importantes, né, Fabiana? Quando a gente fala principalmente do jovem, a gente está formando, né, os adultos daqui a 10, 15 anos, não é verdade? É isso mesmo, porque a ideia é a gente conseguir parar e quebrar os ciclos de práticas parentais que não são saudáveis e que são os disparadores e gatilhos para desenvolver transtornos mentais. Então, olha só, quando a gente trabalha com os pais, onde estão os adultos que vão formar essas pessoas, né, no futuro, elas realmente às vezes são conhecidas por, eu tenho esse jeito, que às vezes é mais grosseiro, mais violento, mas é permitido socialmente. E por trás disso pode ter um transtorno mental, pode ter sintomas importantes que não são cuidados. E aí esses adultos estão criando novos adultos, e aí vai se criando um ciclo de gerações não cuidadas. E é verdade, né? E a gente não presta atenção, porque está tão no automático no dia a dia, não é verdade? Você falou dos gatilhos, e eu queria entender quais são esses gatilhos, os mais comuns que nós temos, que acabam afetando não só a nossa saúde mental, mas também a emocional, porque eu acho que não dá para separar um do outro, né? Não dá. Até o conceito de saúde mental é a maneira como a gente lida e reage às situações do dia a dia. Então, dependendo, se for uma maneira mais desproporcional, intensa, aí a gente pode dizer que tem uma questão aí na saúde mental. Pode já ser um começo de um transtorno. Então, o que são esses gatilhos? Aí é muito individual para cada pessoa. Mas, normalmente, o que dispara é como eu entendo, né, essa nossa interpretação aqui, como aquilo que aconteceu comigo. Então, alguém fez uma coisa, ou deixou de fazer, ou eu vi alguém fazendo, ou eu senti alguma coisa que vai desencadear em mim pensamentos e emoções. E então, é como se a gente tivesse uma lente para enxergar o mundo. Então, dependendo das minhas experiências anteriores, eu vou ter uma interpretação. E aí vai disparar em mim uma série de... então, sempre tem 3 São coisas. São os gatilhos mesmo, né? É isso. Então, dependendo do que eu vou pensar, porque eu posso pensar, aconteceu isso porque eu não mereço, porque eu não tenho valor. E aí eu posso reagir encontrando uma saída para essa dor e sofrimento. Porque um pensamento desse, por exemplo, causa muita dor e sofrimento. Aí eu posso não sair mais de casa, eu posso buscar prazer, eu posso ter comportamentos compulsivos, eu posso ter comportamentos antissociais. Então, cada estratégia que a gente vai tendo para lidar com a nossa dor e o nosso sofrimento é que vai designar se a gente está com a saúde mental boa ou não. Ou seja, isso pode vir lá da criança. Tem um conjunto de Vem coisas. Crenças, né? Nós temos coisa. Muitas crenças. A gente tem, né, o nosso organismo, que é uma variável muito importante. A gente tem esse ambiente. Então, essa combinação de todos os ambientes em que a gente circula, né, com os alimentos que a gente consome, aí essa combinação toda é que vai fazer com que cada ser humano vai ter uma reação
única para aquela situação. Mas sim, as famílias vão dizendo, isso é certo, isso é errado. Então, eu sempre falo assim, né? Os pais, eles... e é uma coisa difícil de aceitar. Acho que eu vou falar aqui, as pessoas podem ficar um pouco incomodadas. Mas, vamos lá, criar polêmica. Porque os pais, eles vêm com uma autoridade de que sabem criar um adulto, né? Como se eles fossem especialistas. Mas a única coisa que eles tiveram é uma experiência única por 2 adultos também que não sabiam muito bem o que estavam fazendo. E é muito comum, às vezes, os pacientes que são já jovens adultos falam, nossa, eu descobri que meu pai e minha mãe não sabem muito bem o que estão fazendo. Né? Adultos são crianças com boleto para pagar, né? É verdade, né? Então, essa ideia de que a gente tem esse poder e esse conhecimento só porque nós somos adultos e certas coisas deram certo para mim, eu deixo de olhar essa pessoa que está na minha frente. Então, tem uma criança, um adolescente que ele está crescendo num ambiente totalmente diferente, é um organismo totalmente diferente, eu não conheço, eu só sou especialista em mim mesma, não no outro. E é curioso porque as famílias também estão diminuindo, né? Na minha geração, os casais tinham 3, 4, 5, 6 filhos, né? E hoje a gente vê muitas famílias com um único filho ou 2 no máximo, né? Raras vezes quando tem 3 ou 4. Essa questão de ter menos filhos também coloca esse adulto numa posição, né? Eu estou educando um só, então eu estou cuidando muito bem deste um. Ou sufocando muito bem esse um, né? Eu não podia falar. O que acontece, né? Antigamente, então, aquele monte de filho, então todo mundo ia meio ficando assim, num deserto emocional também, né? Porque não se dava tempo de olhar as necessidades emocionais e às vezes cuidados básicos mesmo de cada um. E aí, muita gente fala, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu já me virava, fazia isso, aquilo. Mas era uma necessidade de sobreviver àquele ambiente. É verdade. Né? Agora, hoje, então, quando as pessoas falam muito assim, essa geração muito mimimi, muito mimada, mas na verdade, então, eles estão recebendo uma atenção exclusiva e esses pais que não receberam atenção, eles pegam, então, a experiência deles, puxa, aquilo ali não foi bom, eu não recebi atenção, eu me senti solitário, eu estou assim, generalizando, óbvio que para cada caso é um caso, né? Mas de uma forma generalista mesmo, né? Para situações em que a criança não sentiu que era vista naquela família, ela vai ter a tendência de fazer diferente, né? Porque ela é especialista nela. Só que tem uma outra pessoa ali. Então, eu vou oferecer para esse meu filho uma atenção ou recursos que eu não tive para garantir que aquilo seja bom para ela. Porque para mim faltou e eu queria. Então, eu entrego. Sendo que talvez essa criança não precise dessas necessidades minhas que não foram atendidas. Então, o que em acontece? Excesso, talvez também. Às vezes em excesso, com certeza, ou às vezes fora do sentido daquilo, porque é só para atender a minha necessidade. Então, o que acontece? Quando a gente fala, isso é uma coisa que tem se falado muito, né? Então, a gente veio de uma criação muito autoritária e agora esses pais dessa criação autoritária não estão conseguindo encontrar um equilíbrio. Então, essa nova geração, realmente eles têm uma dificuldade em lidar com limites, né? Tem uma baixa tolerância, mas porque os pais também não sabiam. Eles são avós, né? A gente não podia falar, chorar, sentir dor, falar que um bullying era uma brincadeira e falar que eu ficava incomodado, porque iam tirar sarro de mim. E essa geração é a nossa voz. Eles estão podendo falar. Só que eles estão falando gritando, porque eu acho que é essa a necessidade. Então, eu acredito que a gente está indo num caminho de um equilíbrio. Talvez na próxima geração, os filhos desses, né, tragam uma sociedade um pouco mais diferenciada. Vai saber o que a gente vai comentar, né, daqui a 30 anos, se Deus quiser. Onde entra o Mindfulness no teu trabalho com essas questões, quando a gente fala de pais, filhos e educadores também, porque as escolas também têm uma parcela muito importante na formação do jovem. Tem.
até os transtornos mentais na infância, eles têm um início e tem um gatilho, como você falou, por bullying. E isso acontece na escola. Então, é extremamente importante esse contexto todo. E o Mindfulness, ele entra... primeiro, assim, o que é o Mindfulness? Mindfulness é essa nossa capacidade de prestar atenção no momento presente, com algumas atitudes, que é não julgar, ter essa intenção de estar aqui. Então, quando eu faço isso, sabe aquilo que eu estava falando, de você conseguir olhar o outro? Então, sem julgamento. Eu já sei que meu filho precisa. Eu já sei que o caminho certo para ele. Então, eu estou deixando de viver o momento presente, porque eu estou indo para um lugar, ou para o meu passado, ou para o futuro, que não existe. Então, essa nossa capacidade de conseguir ficar aqui, escutar a outra pessoa, ver o outro, sem julgamento. A gente tem um termo que a gente fala que é usar a mente de principiante. Então, nos meus cursos eu falo, vamos treinar, ver a pessoa como se fosse a primeira vez. E aí eu vou descobrir coisas incríveis. Eu vou enxergar aquela criança, aquele adolescente ou um adulto do nosso relacionamento com muita curiosidade. Então, eu vou descobrir coisas novas. Eu não vou vir com a minha mente, já sei. E já sei tudo, né? Porque eu convivo com aquele ser todos os dias e a gente sabe como lida. Mas para muita gente isso deve ser um treino bem desafiante, vamos usar esse termo, né? Porque é difícil acalmar a mente nesse sentido. E aí a gente aprende. Isso é um treino, como você falou, que é possível aprender. Porque a gente tem áreas no cérebro que, quando nesse dia a dia, normalmente o que dispara mais é medo, preocupação, estresse. Então, tem uma área do cérebro que ela está muito ativada. E aí, ela é como se ela, assim, quando essa área tá ativada, que é a amígdala cerebral, ela impede, às vezes, que a nossa outra área, que é a área do nosso cérebro evoluído, de tomar decisões conscientes, ela fique ativada de um jeito que a gente consiga realmente tomar boas decisões para a gente. Então, a gente está muito ameaçado. E é isso, a gente acabou de sair da pandemia, que foi um momento que a gente estava literalmente ameaçado. A gente está vivendo agora uma recessão mundial que coloca as pessoas com medo. Sim. Então, fica muito difícil a gente agir, né, nessa tomada de consciência. E aí a gente pode treinar isso. Então, tem treinos que a gente faz para ter esse olhar, para sair do automático. E todo mundo pode treinar, todo mundo pode aprender, não é verdade? Graças A a gente Deus. está aqui falando, né, do mundo que você vive, que é de pais, filhos, escolas, mas todos nós podemos aprender. Quais são os sinais? Quando começam a dar os primeiros sinais de que eu estou com uma ansiedade mais exacerbada ou outras questões também, que pode chegar até na depressão e outros, como que o meu corpo me sinaliza isto? Como que eu lido com isso? Eu sei que eu preciso procurar ajuda, mas às vezes eu não tenho nem força para chegar até lá. Mas o corpo está gritando. E às vezes é isso. Pode ser o corpo que grita, pode ser uma emoção forte, ou pode ser pensamentos muito intrusivos, que ficam ali repetindo. Então, para cada pessoa, ou às vezes tem até os três acontecendo juntos. Então, o que a gente precisa observar? Que essa parte de como é que está meu corpo. Então, eu tenho... Às vezes as pessoas começam a ter reações alérgicas, começam a ter sensações, então, por exemplo, de um aperto no peito. Então, a ansiedade, ela acaba disparando sensações físicas muito fortes que algumas pessoas até numa crise de ansiedade acabam achando que estão tendo um infarto. Por causa da dor que dá aqui, né? Dá uma dor, uma taquicardia, algumas pessoas transpiram. Então, tem algumas reações. Mas falta de apetite ou aumento de apetite. Então, alteração no apetite. O sono também, ele fica diferente. Então, eu acabo tendo mais dificuldade de dormir. Tudo bem, eu estou falando coisas aqui que quase todo mundo vai falar assim, nossa, então... Eu tenho. eu tô complicado. Mas é importante, porque a gente não precisa chegar a
parar e falar, nossa, não consigo mais sair da cama. Mas é um sinal, né, São Fabiana? sinais. Por quê? Porque se eu, de repente, eu sempre dormi bem, de repente eu vou percebendo que eu estou dormindo menos ou acordando muitas vezes na noite, é um sinal de que tem alguma coisa no meu corpo. Sim, então essas mudanças que você falou bem, todas as mudanças que acontecem, ou então... O que pode ser comum, mas não é. Não então, pode ser vista como. a gente tem que olhar o contexto, né? Aconteceu uma situação nova na minha vida que causou uma mudança e eu tô respondendo a ela. Então, às vezes é natural que eu fique, né, com alteração no apetite. Agora, se ela durar por muito tempo, a gente precisa tomar cuidado. Esse muito tempo é quanto tempo? Então, aí variável. Vai depender de cada pessoa, mas uma tristeza, perdi alguém, então estou passando por um processo de luto. E aí eu estou há 6 meses sem conseguir dormir. Acho que é bastante tá tempo, na hora, né? Quando começa a te atrapalhar a sua vida social, o seu trabalho, então ter desânimo, ter explosões, ou eu fico com esses pensamentos de muita raiva, tenho a emoção de raiva e muitos pensamentos do tipo, ai, estou sendo injustiçado, isso não está certo, né? Agora que também que a gente acabou de passar por um processo de eleição, a gente via muitas pessoas com muita raiva, e isso, o que aconteceu? Também está reverberando, tem pessoas ainda vivendo. O corpo vai sendo contaminado por isso, né? É um conjunto, né? O corpo e a mente, ela, né, interage, então a gente precisa olhar. Aquilo que pode parecer, é normal, vai passar. Então, por que a gente precisa ficar nesse sofrimento, né? Tem pessoas que falam, o sofrimento vai me trazer grandeza, eu vou me desenvolver. A gente pode viver bem, a gente pode aprender a cuidar do nosso sofrimento, sem ignorar ele. Isso é o mais importante, né? Porque aí eu vivencio esse sofrimento e depois eu vou para a vida. O que não pode é ficar prostrado e esquecer que a vida está ali, né? Que você ainda tem alguns anos aí pela frente. Essa é uma questão importante. Você falou das eleições, você falou da pandemia. Nós vivemos uma fase, eu ouvi muita gente falando assim, nossa, eu nem fiz metas para o ano, eu nem pensei em nada, porque parece que eu não consigo olhar para o futuro. Essa é uma questão também de ansiedade, né? Eu não consigo olhar para uma meta, uma coisa que eu quero, sei lá, se matricular numa academia, por exemplo, e dar continuidade para isso. Isso é uma questão que mexe muito com as pessoas mesmo? Por quê? Porque também pode levar à frustração por não conseguir ter feito? Pode, aquelas que ela não conseguiu e aquelas que ela gostaria e já, às vezes, nem se coloca para realizar, ou para pensar mesmo em outras metas, né? As pessoas ficam assim, por onde começar? Estou muito confuso, porque se algumas coisas não deram certo, por que eu vou me colocar a criar alguma meta? E isso vai perdendo a esperança, vai perdendo o otimismo e acaba ativando uma tristeza. E aí, como você falou, a pessoa vai ficando realmente mais desmotivada. Então, o que eu sempre falo vamos colocar, volta na intenção. Quando você criar uma meta, um objetivo, primeiro veja se é um objetivo, né, uma meta que pode ser alcançada. E, ok, eu coloquei, pode ser a curto, médio e longo prazo. Para isso tudo, eu vou me envolver com elas e tem passos para eu seguir. Então, às vezes eu falo, puxa, eu queria, sei lá, comprar uma casa, foi pegar uma coisa material. Ou eu gostaria de estudar francês. Então, você começa no primeiro dia, você não vai sair falando francês, ou quando você pensa em comprar uma casa, não é você está juntando dinheiro. Então, às vezes, olhar lá na frente vai te deixar desmotivado. Só que tem um processo. Então, tudo que você está fazendo nesse caminho tem que ser muito coerente com o que você acredita, com o seu valor. Então, para eu conseguir uma casa, para comprar uma casa, eu vou trabalhar e vou juntar, sei lá, X reais por mês. Ah, legal. Para eu fazer isso, eu vou agir com honestidade. Então, se eu fizer alguma coisa para conseguir um dinheiro de forma desonesta, eu vou trazer sofrimento para mim, porque um valor meu é honestidade. Então, eu começo a ter sofrimento. E aí, quando chegar lá na frente e, de repente, não deu certo a meta, a pessoa vai falar assim, tá vendo? Não valeu de nada o que eu fiz. Então, a vida tem que ser vivida
valendo a pena. Então, mesmo que a gente não consiga chegar nos nossos objetivos, esse caminho, essa jornada, essa viagem, a cada dia tem que valer a pena, tem que fazer sentido. Por isso que a gente tem que colocar uma intenção de como eu quero viver esses dias até chegar no meu objetivo. É uma reflexão mesmo, né? O que eu quero fazer hoje para eu alcançar a meta de ter aquela casa, de ter a casa dos sonhos. Só que se eu não alcancei, eu posso continuar com a minha meta, desde que eu esteja no caminho correto. Exatamente. Não é? Acho que vale para tudo isso. Acho que muita gente acaba entrando em frustração ou desiste na metade porque acha que está muito distante. É legal fazer metas mais curtas nessa fase? Gente, o ano está começando ainda, né? Eu acho que tem todos os tipos de metas. Então, por exemplo, para uma meta que é fazer um curso de francês, como eu falei, que é de longo prazo, não é em 6 meses, você até pode fazer um intensivão, mas vamos dizer que eu preciso de um tempo maior para eu poder ficar fluente. Preciso de tempo. Sim. Então, eu posso colocar metas mais curtas dentro dessa grande. Então, eu falo assim, bom, meu objetivo é fazer o estágio 1, o inicial. É bom começar pontualmente, né? E não, eu quero ser fluente. Eu quero ser fluente, mas para eu ser fluente, eu primeiro preciso dar o primeiro passo. E aí eu coloco essa meta. Então, agora, no primeiro semestre, a minha meta é me inscrever numa escola. Ô, Fabiane, e quando acontece da pessoa, você falou do francês, mas a gente vê muito isso acontecer com o inglês. A pessoa vai, faz um curso de inglês e chega num nível, ela para. Aí ela volta um tempo depois, chega no mesmo nível, ela para. É como se ela assim, eu cheguei ali, mas eu não sei falar o inglês. Isso também é uma questão que dá um bloqueio. Esse bloqueio existe na pessoa para ela não dar prosseguimento nesse desejo, né, de falar o inglês? Às vezes a pessoa fica tão frustrada de querer falar e ter uma fluência de um jeito que outras pessoas têm. O que acontece? A gente faz muita comparação. Aí isso bloqueia mesmo, porque eu não aceito o meu processo, eu não aceito o meu contexto. Então, eu só tenho condição de fazer uma aula por semana. Aí alguém tem condição de fazer 3 aulas por semana, alguém tem condição de fazer uma viagem. Quer dizer, o desenvolvimento de cada um vai ser muito diferente. A fluência, também tem aspectos cognitivos que facilitam ou não. Então, a gente tem que contextualizar. Então, quando eu faço isso, e eu acho que muita gente vai se identificar, eu faço muitas comparações. Então, eu uso outras pessoas de referência para dizer se eu estou bem ou não. Aí eu vejo, e sempre a gente vai fazer uma avaliação ruim, né? Olha lá, não sou bom o suficiente. Não. Aí eu paro. Aí depois falo, eu preciso e volto. Então, essa comparação é muito destrutiva. Vamos parar de se comparar? Quando entrar no Instagram, não fica se comparando com a vida dos outros, né? Exatamente. Só admira e ponto. Tá quase acabando o nosso programa. Eu quero que você já dê indicações, né, de como localizar o teu trabalho, como te seguir no Instagram, se você tem alguma atividade acontecendo aberta ao público ou não, direto a grupos específicos. Só falar. Obrigada. Sim, eu tenho esse trabalho de querer, né, ajudar o nosso mundo a ser um mundo com uma cultura de paz, um mundo mais tranquilo, mais feliz. E aí esse trabalho, como que ele acontece? Dentro do meu consultório, na Chácara Santo Antônio aqui em São Paulo. Eu também, aí pode me achar lá no Google Fabiana Sais. Eu estou no Instagram, que também tem todos os meus dados, que é fabianasais.psi. E ali eu divulgo trabalhos. Agora mesmo, em março, eu vou fazer eu tenho um programa com uma colega eutonista de uma vivência, essa é a primeira do ano, que é cuidar de quem cuida. Chama o programa Adultar. Porque assim, todos somos cuidadores, né? A gente tem esse nosso objetivo de cuidar de pessoas, seja no trabalho, seja por filhos mesmo, ou seja pais, ou seja na escola. Quer dizer, então eu faço vivências do curso de Mindfulness também, para adultos, para pais, empresas. Aberto ao público. Sim. Não só para o teu grupo de clientes, por exemplo. Para todo mundo online, para o Brasil inteiro. Online? Fora do Brasil também. Facinho, gente. Sim.
Facinho. Tem empecilho. Então, é o Instagram fabianasais.psi. PSI. E Isso. tem algum telefone de contato? Pode passar. Tem, é o 11 9 60 81 0404. 11, código 11 96081 0404. Repetindo, 96081 0404. Bem facinho, né? Acabou. Passa rápido, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda aqui à Vibe Mundial. Pode voltar outras vezes, que tem muito assunto pra gente tratar. Obrigada, viu? Conversei com a Fabiana Sais, psicóloga, professora de Mindfulness. Aí, ó, tem uma vivência bem interessante, que é cuidar de quem cuida. Isso é vivência presencial? É presencial, ou é vai ser presencial aqui em São Paulo. Todas as informações eu localizo aqui no Instagram. No Instagram. fabianasais.psi. Acabou mesmo agora. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.